Olá a todas e a todos e bem-vindos ao Cartoon Horror Show. Hoje vou contar para vocês 7 histórias reais de terror que aconteceram em escolas de ensino médio. Se alguns de vocês fazem parte dessa categoria de pessoas, então tomem cuidado. Afinal, nunca se sabe o que pode acontecer. Se você é nova ou novo aqui, não hesite em se inscrever no canal. Vamos lá, vamos começar. Isso aconteceu comigo quando eu estava no primeiro ano. Eu sou uma mulher e tenho tendência a sempre querer agradar os outros. Não gosto de corrigir as pessoas, rejeitá-las ou agir como se fossem estranhas. Também sou bastante mente aberta e costumo aceitar as coisas como elas vêm. A escola começa cedo em setembro, e eu percebi de canto de olho que na minha aula de biologia marinha tinha um garoto que não parava de me encarar. Eu só dava um pequeno sorriso para ele, agradecendo, e continuava meu dever. Por algumas semanas não dei muita importância, mesmo ele continuando a me encarar. Ele era muito magro e alto, tinha cabelos castanhos e seus olhos eram tão escuros que pareciam pretos. No geral, ele tinha um rosto comum, exceto por seus olhos super escuros. Um dia, ele decidiu me cumprimentar. Eu o cumprimentei de volta e ele se apresentou. Ele se chamava Alex. Eu então disse o meu nome, mas ele respondeu que já sabia. Não foi surpresa, pois eu escrevia relativamente grande e ele pôde me ver facilmente escrevendo meu nome em um dos deveres, já que ele me olhava o tempo todo. Foi um pouco estranho, porque ele não tinha nenhuma expressão no rosto quando anunciou, em um tom monótono, que sabia meu nome. Eu apenas ri, dizendo, tudo bem, e comecei a guardar minhas coisas na bolsa enquanto o sinal estava prestes a tocar. Eu tinha poucos amigos e sempre sentávamos juntos para comer. A gente era todos bem quietos e, na maioria das vezes, comíamos lendo. O que significava que eu não olhava muito ao meu redor, com os olhos fixos no meu livro. Naquele dia, minha amiga tinha acabado de terminar seu romance, então fechei meu livro para conversar com ela. Percebi imediatamente que Alex estava nos encarando das mesas externas. Ele nunca parecia ficar constrangido, que eu o visse me encarar. Mostrei para minha amiga e falei sobre a aula que compartilhávamos. Ela achou isso assustador, mas eu disse que ele provavelmente não era maldoso, só desconfortável socialmente. Mais tarde, naquele dia, cheguei cedo na aula de biologia marinha e fiquei lá por uns 10 minutos. Só estavam eu, Alex e outra garota. Dei aquele meio sorriso para Alex e decidi abrir meu livro para voltar a ler. Ele apoiava as mãos na boca, ainda me encarando. Dessa vez, no entanto, foi constrangedor, pois estávamos quase sozinhos. Lancei um olhar para ele e levantei levemente as sobrancelhas, como quem diz sim. Ele me analisou de cima a baixo e perguntei se estava bem. Ele disse que sim e que estava apenas perdido em pensamentos. Sim, se você quiser. No dia seguinte, no almoço, encontrei um pedacinho de papel na mesa onde a gente sentava. Tinha meu nome escrito nele, mas não só meu primeiro nome, meu sobrenome também. Eu abri e o bilhete dizia algo como: Eu me pergunto como seria o seu ânus, com um cano de policloreto de vinila dentro, que porra é essa? Olhei ao redor, mas não vi Alex. Mas soube na hora que era ele. Eu temia ir para a aula mais tarde naquele dia, mas ele não compareceu. Não vê-lo me tranquilizava muito. A mensagem em si era nojenta e constrangedora, então eu não queria mostrar para ninguém, acabei jogando fora. No fim do dia, fui ao ponto de ônibus, como sempre. Mas dessa vez percebi que Alex estava encostado em um dos postes, com a mochila no ombro. Senti literalmente um arrepio percorrer minhas costas, quando notei um cano de policloreto de vinila branco saindo do topo da mochila dele. Pelo zíper, ocultei que eu sabia, mesmo tendo certeza que ele me viu lendo o papel. Na manhã seguinte, marquei uma reunião com um orientador e pedi para mudar de curso. Ela hesitou muito em fazer isso porque o ano já tinha começado há mais de 1 mês e meio. Mas creio que minhas notas e comportamento exemplares a fizeram mudar de ideia. Passei o resto do meu ano evitando ela com avidez. Ele continuava me encarando durante o almoço e tirou uma foto minha no ponto de ônibus sem permissão. Mesmo sendo contra as regras, eu comprei spray de pimenta quando desci do ônibus. Quando o último ano começou, ele não estava mais na nossa escola, então não sei o que aconteceu com ele.
Eu nem tenho certeza se quero saber o que aconteceu com ele. Então, quando eu estava no último ano do ensino médio, por volta de 2007, um dia, fui de repente contatada por um desconhecido no MySpace. Eu o reconheci vagamente, mas não o conhecia. Ele me explicou que tinha me visto na escola e que eu o ajudei em matemática várias vezes. Esse deveria ter sido o primeiro sinal de que algo estava errado. Eu odiava matemática e nunca tinha ajudado ninguém com esse assunto. Respondi para ele que estava enganado e tentei ser gentil com ele. E começamos uma conversa amigável. Rapidamente, o garoto Brian começou a falar comigo na escola. Tinha começado de uma forma bem inocente, mas ele me dava mais atenção do que eu gostaria. Mas isso me lisonjeava um pouco e não me preocupava realmente. Na época, ele era alguns anos mais novo do que eu e eu pensava que ele tinha uma quedinha por mim. Nós dois éramos um pouco diferentes comparados aos outros alunos do colégio. Era uma escola bem pequena. Minha turma não passava de 40 alunos. E ele e eu fazíamos parte de um grupo bem pequeno de roqueiros lá. Ele era emo, então eu era mais do estilo punk. Nós dois adorávamos My Chemical Romance. Eu achava que ele gostava de mim, pois não havia muitas outras garotas lá com interesses semelhantes. Mas ele começou a me esperar no meu armário todos os dias, entre cada aula. Ele começou a me seguir antes das aulas e no almoço. Ele começou a ir às minhas apresentações. Eu fazia teatro e participava do coral. Tentei ser educada, mas passei a evitá-lo. Mas a situação continuou a piorar, até o ponto em que ele me assediava sexualmente toda vez que eu não conseguia evitá-lo. Ele me esperava no meu armário e dizia coisas explicitamente sexuais, descrevendo o que queria fazer comigo. E também me dizia que, quando fazia amor com a namorada dele, ele desejava que ela fosse eu. Na festa dos ex-alunos, ele deixou a namorada sozinha para me dizer que queria fazer um ménage à trois com nós três. Felizmente, minhas amigas estavam comigo e se aproximaram assim que o viram falando comigo, fazendo com que ele fosse embora. Isso acabou tão rápido quanto começou. Um dia, ele parou de ir à escola. Eu fiquei aliviada, mas também curiosa. Depois de um mês sem vê-lo, meu amigo o mencionou na frente do meu pai, que também era o diretor do meu colégio. Meu pai me perguntou o que tinha acontecido e acabei contando tudo para ele. Ele parecia muito perturbado. Perguntei o que houve e ele me explicou. Brian estava desaparecido há algum tempo. Aparentemente, não muito depois da festa dos ex-alunos. Brian amarrou fogos de artifício em um gato e os acendeu. O gato explodiu e Brian riu. Ele foi pego e enviado para a prisão. Depois, após ser solto, foi internado em um hospital psiquiátrico pelos pais. Eu não sei o que aconteceu com ele depois disso, mas acho que escapei dessa, Belly, porque ele era na verdade muito mais louco do que eu imaginava.
nem engraçado. Foi aterrorizante, me fazia tremer até os ossos e deixava meus nervos à flor da pele. Foi a pior coisa que já vivi, mas ainda assim espero que ele tenha resolvido seus problemas. Isso aconteceu quando eu tinha 15 anos e estava no segundo ano do ensino médio. Eu tinha alguns amigos, mas geralmente ia e voltava das aulas sozinha, pois conversas triviais me deixavam nervosa. E isso continua até hoje devido a problemas de ansiedade. Um dia, eu estava andando para ir à aula e esse cara, que vamos chamar de Creeper, apareceu do nada e começou a andar comigo. Ele estava um pouco perto demais de mim, então eu me afastava um pouco, mas ele me seguia. Ele estava tão perto que o braço dele roçava no meu ombro. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 1,65 m de altura e peso 42 quilos. Esse cara tinha pelo menos 1,80 m, pesava pelo menos 80 quilos e provavelmente era 1 ou 2 anos mais velho que eu. Eu já tinha tido experiências ruins com desconhecidos, então comecei a ficar desconfortável. Ele finalmente decidiu se apresentar. Ei, você é a dona, não é? Claro, eu fiquei desconcertada porque não fazia ideia de quem era esse cara e nunca o tinha visto antes. Eu te conheço? Perguntei. A resposta dele me deu arrepios e ainda me assusta, até hoje. Não, mas eu conheço você. E de repente ele se virou e foi embora. Não estou brincando, ele realmente disse isso. Eu o vi na manhã seguinte, enquanto estava sentada com minha amiga esperando a primeira aula. Apontei para ele e perguntei quem era, mas ela também não o conhecia. O sinal tocou e todos nós fomos em direções diferentes. Coloquei meus fones de ouvido e coloquei uma música para o caminho até a primeira aula. Senti um braço roçar no meu ombro. Olhei de canto de olho e vi Creeper me encarando com aquele sorriso estranho. Me afastei e, como da outra vez, ele se aproximou de novo. Ele arrancou meus fones de ouvido e começou a pedir meu número de telefone. Quando recusei, ele começou a implorar, como se estivesse tentando ser fofo. Por favor, posso ter seu número? Você é tão bonita, eu só quero poder te ligar. Eu não respondi. Depois, ele começou a me perguntar se eu tinha namorado e se era por isso que eu não queria falar com ele. Estava indo para minha aula e me apressei para entrar. Ele ficou na porta por instantes me encarando e fazendo caretas antes de ir embora. Isso se estendeu por semanas. Ele estava em todo lugar que eu ia, tentava fazer desvios para despistá-lo, mas ele acabou entendendo e encontrando esses caminhos também. Diariamente, ele questionava se eu namorava e pedia meu número. Depois de recusar várias vezes, acabei eventualmente desistindo e passei a ignorá-lo. Numa tarde, eu ia para o ponto de ônibus para voltar para casa quando, de repente, meus fones foram arrancados dos meus ouvidos e, para minha surpresa, era o Creeper. Você ainda não me deu seu número, ele resmungou. Coloquei meus fones de volta para ele arrancá-los novamente. Por que você não quer me dar? Vai, eu não sou legal o suficiente. Eu subi no meu ônibus e, graças a Deus, ele não me seguiu. Naquela noite, recebi uma mensagem de um número desconhecido e dizia: "Oi", com um pequeno piscar de olho. Perguntei quem era e rapidamente recebi uma resposta. Era o Creeper, que me perguntou se eu era virgem. Sentada ali, eu me perguntava como ele conseguiu meu número de telefone. Eu tinha um Facebook e um MySpace, mas nenhum deles mostrava meu e-mail ou número de telefone, exceto para meus amigos. Na manhã seguinte, liguei para minha operadora e bloqueei o número dele para impedir contato. No dia seguinte, enquanto eu andava entre os prédios do colégio para uma aula à tarde, ele apareceu novamente. Por que você não atende o telefone? Por que você não me responde? Eu dizia que não tinha tempo para conversar, pois ia me atrasar para a aula e apressava o passo. Ele me alcançou e falou mais alto. Por que não atende minhas ligações? Quero que seja minha namorada. Eu o ignorava e acho que isso o cansava, porque ele realmente ficou irritado. Ele correu atrás de mim e agarrou a alça da minha mochila e o capuz da minha jaqueta com a mesma mão e me puxou para trás. Estendi o braço e agarrei a maçaneta da porta de metal do prédio. Nesse ponto, eu estava gritando com ele. Me solta, me deixa em paz, tá bom? Ele ainda tentava me puxar para trás do prédio e eu quase soltava a maçaneta. Ao perceber que eu tinha feito uma cena, ele me soltou e disse que estava só brincando, pedindo para eu parar de ser tão séria. Depois, ele tentou me contactar às vezes pelo Facebook, mas eu também o bloqueei. Felizmente, não tive mais notícias dele desde então. No ensino médio, meu melhor amigo era um garoto.
Todos sabiam que ele gostava muito de mim e sempre me julgavam, dizendo que eu lhe dava falsas esperanças. Eu nunca tentei ser romântica com ele. Eu não gostava dele desse jeito. Ele começou a sair muito com a minha melhor amiga. Eles tiveram um relacionamento terrivelmente abusivo por anos. Ele a maltratava fisicamente e eu o odiava por isso. Depois, por coincidência, todos nós mudamos para a mesma cidade e ela me confessou que quando eles namoravam, ela achou no computador dele uma pasta só com fotos minhas, aparentemente baixadas do Facebook. Todas em uma única pasta. Depois, eu o encontrei por acaso em um show no Brooklyn, onde ele conheceu meu namorado. Ele começou a me mandar mensagens em seguida. Não sabia que ele ainda tinha meu número, mas só me mandava mensagens às 4 da manhã. Dizendo coisas absurdas sobre o meu peso, usando palavras muito vulgares. E me dizendo que sentia desejo por mim no ensino médio e que eu quase arruinei o relacionamento dele com a minha melhor amiga por causa do meu corpo. E muitas outras observações repugnantes e grosseiras. Então eu pedia para ele parar, e ele me dizia que precisava de ajuda porque tinha um problema com drogas e que iria se suicidar se eu não falasse com ele. Isso se prolongou por um período, não sei bem por que não bloqueei o número dele. Eu ameaçava chamar a polícia, mas no fundo temia que ele fizesse algo contra si mesmo. Avançando rápido, 2 anos depois, tudo começa de novo. Agora moro do outro lado do país. A mesma mensagem às 4 da manhã, pelo menos para ele, na costa oposta. Sobre mim e o fato de que eu era a mulher ideal para ele. Nojento e nada lisonjeiro. Eu o alertei que iria bloqueá-lo e acionar a polícia. Ele implora para eu não parar de responder porque ele precisa falar comigo. Estou apavorada que ele apareça na minha rua, então continuo respondendo. Meu namorado está irritado e quer se envolver na situação. Estou quase deixando ele escrever para o outro, só para que pare com isso. Eu o bloqueei no Facebook e instantaneamente recebi um pedido no Instagram. Chega, é demais. O que você acha que eu devo fazer? Nunca tive muita sorte com os garotos. Parece que eu tenho um gosto ruim para encontros. Após 5 anos, eu estava pronta para ser eu mesma, depois da separação definitiva do pai dos meus filhos. Depois de 3 meses como mãe solteira, meu vizinho se aproximou dizendo que um amigo dele, Steve, queria me conhecer. Ele logo me encantou e entrou na minha vida. Os primeiros 6 meses foram incríveis, mas ele começou a beber cada vez mais e toda vez ficava muito agitado. Ele brigava com desconhecidos e até com alguns dos nossos amigos. Aos poucos, nossos amigos pararam de nos visitar, cientes do comportamento do Steve quando bebia. Mas isso não o impediu de beber. Só que dessa vez, ele descontava toda a raiva em mim. Levou cerca de 6 a 8 meses para ele passar dos insultos e empurrões para os socos e estrangulamentos. Esse relacionamento de repente se tornou abusivo. Uma vez, tive que fugir pela janela do banheiro. Ele me encontrou mais tarde, após ter espancado um dos meus amigos. Até que eles disseram a ele onde eu estava. Steve começou a rasgar todas as minhas roupas, furioso e bêbado, zombando de mim e me desafiando a fugir enquanto eu estava nua. A última noite de maus tratos antes de Steve começar a beber foi de longe a pior. Eu havia dito a ele que meu filho de 3 anos não estava bem e que eu ficaria com ele até que dormisse. Planejava passar a noite com meu filho. Por volta das 2:30 da manhã, ouvi a porta do quarto se abrir. Continuei deitada, fingindo dormir. Vários segundos se passaram. Eu prendia a respiração enquanto lágrimas começavam a se acumular nos meus olhos. De repente, senti a mão dele sobre minha cabeça. Ele agarrou meu cabelo e me puxou para fora da cama, sussurrando no meu ouvido. Eu sei que você está me evitando. Quando chegamos na sala, ele me jogou no chão e me acusou de tentar abandoná-lo, perguntando o motivo. Antes mesmo que eu pudesse responder, ele concluiu furiosamente que eu estava vendo outro homem. Eu juro que se eu te pegar com outro homem, vou matar vocês dois. Ele estava visivelmente mais embriagado que o habitual. Ele me deu um soco e me bateu várias vezes e eu caí no chão. Comecei a engatinhar em direção ao quarto do meu filho, mas ele veio atrás de mim e perguntou: "Onde você pensa que vai?" Então ele passou na minha frente, se ajoelhou e disse: "Você fica aqui ou eu vou te machucar de verdade." Então ele se sentou no sofá e ficou me olhando enquanto eu soluçava, deitada no chão. Depois de cerca de 30 minutos, ele parecia ter desmaiado no sofá, então eu decidi que aquela era a minha chance de fugir. Vesti uma camiseta larga, procurei meu filho e passei devagar na sua frente. Ele acordou subitamente, agarrou minha perna e perguntou: "Aonde você vai?" Eu respondia gaguejando que ia para a cozinha com meu filho para lhe dar algo de beber.
Ele então respondeu furiosamente: se apresse! Assim que entrei na cozinha, saí correndo pela porta da frente, sem calça, sem sapatos e sem bolsa. Levei meu filho à delegacia, que ficava a poucos quarteirões dali. Após horas, cheguei à delegacia, onde havia uma sala com um botão para falar com alguém pelo interfone. Encostei as costas na parede, apertei o botão atrás de mim e deslizei lentamente até sentar no chão. Meu filho, ainda nos meus braços, enquanto eu esperava Steve arrombar a porta a qualquer instante. Lembro de ter pensado que se ele viesse me bater, pelo menos estaria sendo filmado. Ouvi pelo alto-falante. Como posso ajudá-la? Eu só conseguia chorar, não conseguia nem articular uma palavra, não sabia como explicar. 2 policiais vieram me ajudar. Uma policial levou meu filho e deu comida para ele enquanto eu ia fazer uma queixa com o policial que me deu um cobertor. Depois de 15 minutos, ouvi Steve gritar meu nome enquanto o faziam avançar pelo corredor. Eu prendia a respiração, como se ele soubesse que eu estava atrás da porta. 30 minutos depois, um policial voltou com um sargento. No começo, achei que eles iam me dizer para voltar para casa e juntar minhas coisas enquanto Steve estava sob custódia. Eles me fizeram mais perguntas sobre as mudanças de humor dele e se ele já tinha me agredido fisicamente. Expliquei a eles que Steve tinha um problema com álcool e que ele estava ficando cada vez mais agressivo. Então eles me mostraram uma lista escrita por Steve, que descrevia como ele iria me desmembrar em um lugar adequado onde ele me enterraria, sem que ninguém jamais me encontrasse. Ele também tinha anotado possíveis datas com algumas riscadas no passado. Eu não conseguia respirar enquanto lia aquilo. E nesse momento, as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Eu olhei para o policial e perguntei: o que isso significa? Ele olhou para mim e respondeu: isso significa que você teve sorte. Steve foi acusado de tentativa de assassinato, sequestro e agressão. Eu havia retornado para casa no Arizona antes do início do julgamento, mas prestei um depoimento detalhado antes de sair. Claro, Steve se declarou inocente, mas no final ele foi condenado a 2 anos de prisão. Pouco antes de eu partir para o Arizona, recebi uma carta do Steve que dizia simplesmente: isso não acabou, você sempre será minha. Não sei se você se lembra, há alguns anos, quando uma espécie de loucura com palhaços assassinos tomou conta da América por alguns meses. Bem, essa história se passa durante esse período. Eu sempre me lembro que minhas amigas e eu achávamos isso engraçado. Sempre assistíamos aos vídeos desses palhaços super populares enquanto comíamos. Porém, nossas risadas viraram medo ao percebermos que alguns desses palhaços ameaçaram no Twitter que viriam à nossa escola às 11 horas naquele dia para, e eu cito, matar todos nós. Felizmente, a escola viu o tweet e enviou um e-mail aos pais explicando que tinham planejado um exercício de confinamento às 10h30. Naquele dia, em resposta às ameaças, eu estava na aula de história quando ouvi o som familiar do alarme, seguido pelos professores correndo para fechar e trancar todas as portas e janelas. Mesmo que a ameaça tenha me assustado no começo, eu não estava preocupada. Pensei que provavelmente era só mais uma ameaça feita na internet e que nada iria acontecer. Depois de cerca de 40 minutos de silêncio, sentada no chão gelado em um canto da sala, a luz de emergência verde se apagou, seguida pelo ar-condicionado que foi ficando silencioso. E então, a luz do corredor também se apagou. Por que a escola tinha cortado a energia? Nesse momento, todas nós ficamos nos olhando umas às outras. Todas nós sabíamos que algo realmente estava acontecendo, porque a escola nunca cortava a energia, a menos que algo sério estivesse acontecendo. Após cerca de 10 minutos, todas ouvimos um leve tamborilar no final do corredor, seguido por passos rápidos e apressados. Alguém corria pelo corredor, batendo nos armários e gritando. Naquele instante, algumas garotas começaram a chorar em silêncio. E então, a coisa mais assustadora aconteceu. Um dos homens, fantasiado de palhaço, correu até a porta da nossa sala e começou a bater e gritar. Várias pessoas choravam e uma amiga sussurrou para mim com seriedade: a gente vai morrer. Admito sem vergonha que isso também me fez chorar. Então ouvi o grande barulho do vidro se quebrando. O homem quebrou a parte de vidro da porta e eu pude ver o braço dele passando por ela para tentar destrancar a porta por dentro. Fiquei paralisada, incrédula com o que via, mas felizmente minha professora reagiu rápido. Ela pegou um pedaço de vidro quebrado do chão e esfaqueou o braço do homem antes que ele conseguisse destrancar a porta. Ele rapidamente puxou o braço de volta e ouvimos seus gritos de dor. Ele se afastou rapidamente da porta, seus gritos enfraquecendo ao atravessar o corredor.
Após mais 2 horas, o diretor explicou tudo pelos alto-falantes. Ele relatou que pouco após as 11 horas, 2 homens adentraram a escola, um deles portando uma faca de cozinha. Eles correram por toda a escola, ameaçando matar alunos e tentando entrar nas salas de aula. Mas uma vez que a polícia chegou, apenas um deles foi pego, e não era aquele que tinha tentado entrar na nossa sala de aula. Depois desse evento, a escola reuniu mais de 20 ônibus para levar as crianças para casa. Pediram aos alunos do 3º ano, como eu, para voltarem em grupo e chamarem a polícia se notassem algo suspeito. A semana seguinte não foi fácil. Eu não parava de pensar que eles iam voltar, mas dessa vez com uma arma ou algo assim. Mas nada aconteceu. No entanto, essa história vai ficar marcada para sempre na minha mente. Desde o confinamento, a escola contratou mais alguns policiais para ficarem no campus e instalaram trancas automáticas nas portas e janelas. Isso me ajudou a me sentir um pouco melhor na escola, mas não foi uma experiência que a gente pode simplesmente esquecer,